O relógio na parede marca 1 hora, mas será que o Brasil inteiro funciona nesse mesmo horário? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história fascinante dos fusos horários do nosso país. E olha, é uma saga que tem de tudo: geografia, política e até o poder do voto popular. Alguém já parou para pensar nisso de verdade? Essa pergunta, que parece tão simples na verdade, abre a porta para um sistema global bem complexo. Um sistema que foi criado basicamente para evitar o caos. Tipo um trem sair de uma cidade e chegar em outra antes mesmo de ter partido. Vamos entender como é que essa organização toda funciona. Imagina a confusão se cada cidadezinha acertasse o relógio pela posição do Sol. Seria impossível, né? Para evitar esse caos, o mundo precisou de um padrão. Foi daí que surgiu essa ideia de sincronizar os relógios do planeta inteiro. E qual foi a solução? Bom, foi basicamente fatiar o globo terrestre. A Terra foi dividida em 24 faixas verticais e cada uma dessas fatias representa 1 hora. Todo mundo que está dentro da mesma faixa, do mesmo fuso, usa o mesmo horário. Simples, né? E isso trouxe uma ordem para o tempo no mundo todo. E o ponto de partida para essa bagunça organizada toda é o meridiano de Greenwich, lá em Londres. Ele é o marco zero do tempo mundial, o famoso GMT, ou Greenwich Mean Time. A partir dali é simples. Pro leste, as horas aumentam, pro oeste, elas diminuem. E como o Brasil fica todinho a oeste de Londres, o nosso horário é sempre atrasado em relação a eles. Agora, falando especificamente do Brasil, o desafio aqui é gigante. Num país com as nossas dimensões, que vai de um lado ao outro do continente, um único horário simplesmente não daria conta do recado. É isso mesmo, 4. Para conseguir organizar um território tão vasto, o Brasil opera oficialmente com 4 fusos horários diferentes. São 4 relógios marcando horas distintas dentro de um mesmo país. Então vamos ver como isso se distribui no nosso mapa? O fuso 1, com 2 horas a menos que Greenwich, pega as nossas ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha. O fuso 2 é o mais famoso, claro, o horário de Brasília, que dita o ritmo da maior parte do país. Indo mais para o oeste, o fuso 3 já tem 4 horas de atraso. E por fim, lá na pontinha do Brasil, o fuso 4, com 5 horas de diferença para o GMT. E olha só esse mapa, ele ilustra perfeitamente essa divisão. Dá para ver direitinho as cores representando cada fuso, desde Fernando de Noronha, lá no meio do Atlântico, até o estado do Acre, coladinho no Peru. É uma verdadeira colcha de retalhos de horários. E agora que a história fica boa de verdade. Quando a gente olha para o fuso mais a oeste, o GMT5, a coisa fica interessante. Será que um fuso horário pode ser simplesmente apagado do mapa e depois trazido de volta por votação popular? Pois é, no Brasil, a resposta é sim. E essa foi uma batalha e tanto. Se liga nessa linha do tempo. Em 1913, os 4 fusos foram criados por lei, tudo certo. Quase 100 anos depois, em 2008, uma nova lei simplesmente eliminou o 4º fuso. Adiantaram o relógio no Acre e numa parte do Amazonas. Só que a população não gostou nem um pouco. A insatisfação foi tão grande que, em 2010, convocaram um referendo para decidir o assunto. E o resultado? Em 2013, a vontade do povo venceu e o fuso antigo voltou. Então, o ponto mais importante aqui é esse. Não foi uma decisão técnica, de um especialista. Foi uma decisão democrática, na urna. As pessoas votaram para ter o seu tempo de volta. Isso mostra que a hora no relógio pode ser, sim, uma questão de identidade regional. Mas essa saga do tempo no Brasil não termina aí, não. Tem outra mudança recente que todo mundo sentiu no bolso, ou melhor, no relógio, o fim do horário de verão. Muita gente deve se lembrar daquela rotina, né? Chegava outubro, a gente ia lá e adiantava o relógio em 1 hora. Essa prática, o horário de verão, começou lá em 1931 com um objetivo bem claro: aproveitar mais a luz do dia para economizar energia elétrica. Só que o tempo passou e os nossos hábitos de consumo de energia mudaram. Com a popularização do ar-condicionado, por exemplo, o pico de consumo deixou de ser no comecinho da noite e passou a ser no meio da tarde. Aí, os estudos oficiais mostraram que a economia de energia já era pequena demais, quase insignificante. Resultado, em 2019, o horário de verão foi extinto. Tá, mas depois de toda essa história, o que isso tudo quer dizer? Por que um mapa de fusos horários é, no fim das contas, tão importante? O que a gente percebe é que o jeito como um país organiza seu tempo diz muito sobre ele. No caso do Brasil, esse mapa revela a nossa imensidão, as idas e vindas da política e, como a gente viu no caso do Acre, a força que a voz do povo pode ter. E para a gente fechar, fica uma provocação.
A gente vive num mundo cada vez mais conectado, onde a internet e o trabalho remoto diminuem as distâncias. Se a geografia, que é a base dos fusos horários, está sendo, de certa forma, apagada pela tecnologia, como é que a gente vai medir o nosso tempo no futuro? Fica aí a pergunta para a gente pensar.